Olá, pessoal! Dando continuidade à apresentação deste extrato histórico do cristianismo, incluindo alguns aspectos geográficos e também das manifestações mediúnicas de alguns santos ou doutores da Igreja. E esta é a parte 6. Gostaria de relembrar o texto de abertura desse extrato histórico do cristianismo, de que todas as personalidades que citaremos praticaram estes atos em vida. Consideramos que as eventuais imperfeições que um ou outro possa ter cometido são relativas ao estado de evolução da Terra naquela época. Todos eles estavam muito à frente do seu tempo e deram contribuições para a elevação dos seres humanos no caminho do bem e da caridade, contribuíram com seus estudos filosóficos e muitos com suas atividades mediúnicas. Nos conta Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que desde o ano 58, alguns dos adeptos de Nero, o imperador, conseguiram iniciar o criminoso movimento de perseguição ao cristianismo. Por volta do ano 70, ocorre a ruína de Jerusalém, aquela prevista por Ágabo, que citamos anteriormente. Segundo o escritor Leon Denis, somente os apóstolos João, que estava em Éfeso, e Filipe, que estava na Ásia Menor, que hoje é Turquia, se encontravam vivos naquela época. Leon Denis cita que o vínculo que unia os cristãos naquela época ainda era bem fraco. Eles formavam grupos isolados entre si, cada igreja estava entregue às próprias inspirações. Apenas tinha para se dirigir uma tradição incerta, fixada em alguns manuscritos, que resumiam mais ou menos fielmente os atos e as palavras de Jesus, e que cada bispo interpretava da sua forma. Lembrando que a difusão dos evangelhos contendo os ensinamentos de Jesus era dificultada pela falta da imprensa, pois era feita através de copistas em pergaminhos, mas os evangelhos contribuíram para que o cristianismo mantivesse uma linha doutrinária. Vamos citar agora Policarpo de Esmirna, São Policarpo, que viveu entre os anos 69 e 155, onde foi martirizado aos 86 anos por ordem do imperador Marco Aurélio. Podemos ver aqui no mapa onde ficava Esmirna, um pouco acima de Éfeso, aqui na tela. Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João e consta que também teve contato com o apóstolo Filipe. Haroldo Dutra Dias, em suas preleções evangélicas, relembra que o escravo Nestório, que é a reencarnação de Emmanuel descrita no livro 50 anos depois, quando era criança, ouviu a pregação do Evangelho pela boca de João Batista, diretamente, e teve como mentor o grande Policarpo de Esmirna, que substituiu João após o seu desencarne. Aqui terá começado o compromisso conjunto com o cristianismo dos espíritos de Emmanuel e João Evangelista, que se prolonga até os dias de hoje. Seguindo o histórico do cristianismo, citaremos uma importante mensagem do livro Emmanuel, ditado pelo próprio Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz o texto: a história da Igreja cristã nos primitivos séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Nas 10 principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história
gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a animadversão, ou seja, a advertência das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores de Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. E, seguindo este roteiro de Emmanuel, iniciamos por Tito Flávio Clemente, o Clemente de Alexandria. Nascido por volta do ano 150 em Atenas e falecido em 215, foi um dos primeiros padres da Igreja. Apologista, ele se dedicou a esclarecer os pontos de consenso e de dúvida entre a filosofia grega e o nascente cristianismo. Teve como mestre Panteno de Alexandria, São Panteno, que foi fundador da escola catequética de Alexandria e se converteu à mensagem de Jesus. Clemente ensinou nessa escola e mais tarde a dirigiu. Eusébio de Cesareia considerava Clemente um incomparável mestre da filosofia, e para São Jerônimo, que foi aquele que traduziu os evangelhos para o latim, a chamada Vulgata, Clemente foi um dos mais eruditos da época. Clemente de Alexandria é tido como um santo na Igreja Ortodoxa e entre os católicos orientais. Porém, na Igreja Católica Apostólica Romana não houve canonização. Tertuliano, nascido em Cartago, na época província romana, em 160 e viveu até o ano de 220 da era cristã. Foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Consta no Wikipédia essa informação. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1860 e na de agosto de 1868, afirma que no relato histórico de Tertuliano encontramos citações sobre as mesas girantes e falantes. Vejam que essa dança das mesas já era célebre em Roma nos primeiros séculos da nossa era. Este texto foi extraído da Federação Espírita do Paraná, escrito por Henrique Eliseu Baldovino, em janeiro de 2014. Tertuliano diz no livro De Carne Christi, capítulo 6, os anjos têm um corpo que lhes é próprio e que se pode transfigurar em carne humana. Eles podem, por certo tempo, tornar-se perceptíveis aos homens e com eles se comunicar visivelmente. Torne-se extensivo aos espíritos dos mortos o poder que Tertuliano atribuiu aos anjos, e aí teremos explicado o fenômeno das materializações e das aparições. Texto extraído do livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, através do site Luz do Espiritismo. Outro citado por Emmanuel foi Orígenes de Alexandria. Como o nome já diz, nasceu em Alexandria por volta do ano 185 e viveu até 254. Orígenes é um dos maiores teólogos e escritores do começo do cristianismo. Apesar deste fato, ele não é considerado santo na Igreja. Com os estudos entre a filosofia e a fé cristã e uma tentativa de fusão das duas, ele estudou Platão. Orígenes foi discípulo de São Clemente de Alexandria e o substituiu na direção da escola de Alexandria. Ele citava a reencarnação e, analisando os textos de Paulo de Tarso, ele concluiu que quem ressuscita é o perispírito ou corpo espiritual, o corpo material é entregue à terra para ser destruído, e o espírito ou alma vai a Deus. Vejam que interessantes estas conclusões de Orígenes. Esse texto foi extraído do site O Espiritismo na Bíblia,
um artigo escrito por Fátima Farias em 20 de março de 2015. Do livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, extraímos a frase de Orígenes que diz: as escrituras são de pouca utilidade para os que as tomem como foram escritas. A origem de muitos desacertos reside no fato de se apegarem à sua parte carnal e exterior. Diz ele ainda: procuremos, pois, o espírito e os frutos substanciais da palavra, que são ocultos e misteriosos. Do livro Ave Cristo, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier no ano de 1953, extraímos o seguinte texto: quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. Todavia, de Nero, que foi imperador de 54 a 68, aos Antoninos, que reinaram de 96 a 192, as perseguições aos cristãos haviam recrudescido. Nos conta Emmanuel que, presididas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos então na vida espiritual, as obras de soerguimento humano multiplicavam-se em vários setores. Gostaria de destacar os chamados Mártires de Lyon, no ano 177, com a perseguição ordenada pelo imperador Marco Aurélio. Fonte Wikipédia. Vamos mostrar neste mapa abaixo, que foi extraído do blog do Enem. É um mapa interessante da expansão do Império Romano desde o início, né? Só desconsiderem aqui esta parte branca. Neste mapa podemos ver aqui a cidade de Lyon, que estou mostrando com o mouse, que fica na Gália, hoje França. Em Lyon tínhamos a igreja de São João, que era uma réplica ampliada nas suas atividades da instituição de Jerusalém. Lá se destaca a figura do cristão Átalo de Pérgamo, que foi orientador e posteriormente mentor do grande cristão de Lyon, Apio Corvino, que por sua vez foi orientador de Quinto Varro, a figura principal do livro Ave Cristo. Observem aqui no mapa onde fica Pérgamo, na atual Turquia. Quando Apio estava para deixar o plano da terra, viu abrir-se o grande caminho e citou aqueles que o receberam na chegada: Átalo, Maturo, Santo, que era diácono de Viena ou Vienne, cidade próxima a Lyon, e Alexandre, o devotado médico da Frígia. Também estavam lá Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina, Santa Blandina, que era uma escrava. E assim Apio entrou no plano espiritual em companhia destes. Consta que Apio é uma das encarnações de Bezerra de Menezes, o chamado médico dos pobres. Seu seguidor Quinto Varro, chamado Irmão Corvino, sucedeu Apio e assim dividia o seu tempo entre o santuário, a igreja de São João, e o serviço comum. Não se tornara famoso em Lyon simplesmente pela abnegação com que se dedicava aos enfermos, curando-os, reanimando-os através da oração e da imposição das mãos, mas também pela arraigada ternura com que se empenhava na proteção à infância. Interessante, sempre Lyon, palco de inúmeras personalidades desde a antiga Gália, por onde se acredita que passou Tiago Maior na sua ida para a Espanha. Este Tiago é filho de Zebedeu, irmão de João, e foi o primeiro apóstolo de Jesus a partir para o plano espiritual. Vemos aqui no mapa Cartago, hoje na Tunísia, África, né? Pertencia ao Império Romano, e aqui, mais abaixo, Alexandria, Egito,
que também pertencia ao Império Romano, bem próximo aqui de Jerusalém. Gostaríamos de citar aqui trechos de um artigo ligado a uma obra de Mike Aquilina, que é editor colaborador do site Angelus, no seu livro em inglês com o seguinte título em português: O Imperativo da Cura, a Igreja Primitiva e a Invenção da Medicina como a Conhecemos. Só para informação, não é uma obra espírita. Ele cita que a varíola devastou as principais cidades do Império no ano 250 d.C. Na sua fase mais mortal, matou milhares de pessoas por dia apenas em Roma e durou intermitentemente pelo menos 20 anos, ceifando a vida de imperadores, bem como multidões sem nome. Vejam quantas dificuldades naqueles tempos. Diz Mike que esta pandemia ficou conhecida como a Praga de Cipriano, por conta do bispo africano ter escrito mais amplamente sobre a pandemia em suas cartas. O bispo africano citado é São Cipriano de Cartago. Nasceu em 210 e foi martirizado em 258 d.C. Estudou as obras de Tertuliano, a quem chamava de mestre. Extraímos esta informação da editora Cleófas. Nesta obra, Mike nos conta que a doença era motivo de grande preocupação para Cipriano. Era importante não apenas porque estava matando cristãos, mas também porque as autoridades romanas estavam culpando os cristãos pela propagação da doença. Os governantes pagãos acreditavam que a praga havia chegado porque os cristãos estavam se recusando a oferecer sacrifícios aos seus deuses. Então, os romanos decidiram exigir que os cristãos oferecessem sacrifícios aos deuses antigos e aqueles que se recusassem eram executados. Vemos na tela esta obra maravilhosa chamada A Última Prece dos Mártires Cristãos, pintura de Jean-Léon Verhomme, em 1863. No entanto, em meio a esta pandemia e perseguição simultâneas, Cipriano exortou sua congregação, dizendo: não há nada de extraordinário em ajudar apenas nosso próprio povo, disse ele. Nós devemos amar nossos inimigos também. O bem deve ser feito a todos, não apenas à família de fé, ou seja, não apenas aos cristãos. E assim, os médicos cristãos trataram não apenas seus co-religiosos, mas também seus perseguidores pagãos. Nos conta Mike, em conclusão, que este não era um fenômeno local. Temos testemunhos públicos sem precedentes deste tipo de caridade semelhantes em Alexandria e em outros lugares. A perseguição de Diocleciano, chamada de Grande Perseguição, foi a última e talvez a mais sangrenta de todas as perseguições aos cristãos no Império Romano. Esta perseguição durou até 311, segundo o site Wikipedia. No ano 325, tivemos o Concílio de Nicéia, que vemos aqui na tela, no mapa lá do Wikipedia. Aqui está Nicéia. Neste concílio participaram mais de 300 representantes e que, por maioria simples, encontraram uma forma de pôr fim à perseguição do Império Romano aos cristãos. O fato se deu através da adoção de que Deus e Jesus constituem uma mesma entidade, o chamado dogma da Santíssima Trindade, ao se incluir o Espírito Santo. Esta definição foi aceita pelo imperador Constantino e, a partir da data deste concílio, os crédulos em Deus e em Jesus se uniram em um só agrupamento e, desta forma,
os cristãos não seriam mais perseguidos por acreditarem no mesmo ser que quem acreditava em Deus. Com o Concílio de Nicéia se encerra o chamado cristianismo primitivo, ou seja, o período em que não tivemos alterações das Escrituras e nem a adoção de dogmas. Esses dados constam no site espiritismo.org.br. Mais tarde, em 27 de fevereiro de 380, ocorreu um fato que modificaria o curso do cristianismo através de um decreto chamado Édito de Tessalônica, do imperador bizantino Teodósio I, de que o cristianismo seria a única religião tolerada em todo o império e punindo o exercício de cultos pagãos. Estes dados foram obtidos no site DW, que vocês veem aí na tela. Podemos ver aqui no mapa onde fica também a Tessalônica, que citamos agora há pouco. Aqui está na Macedônia, a Tessalônica. Aqui está Antioquia. Esta é a atual Turquia. E aqui a atual Grécia. Aqui está Atenas. A partir desta época, além dos pagãos, foram perseguidos também os cristãos que tinham manifestações mediúnicas, em contraposição ao que ocorria anteriormente. Neste ponto, encerramos esta sexta parte deste pequeno extrato histórico do cristianismo. Na sétima parte, vamos continuar abordando sobre as manifestações mediúnicas de alguns santos ou doutores da Igreja. Obrigado pela atenção, fiquem em paz.